Olá, meu nome é Daniela de Stefani e eu vou apresentar o trabalho realizado durante bolsista de iniciação científica intitulado Eficácia da crioterapia na temperatura superficial da pele com diferentes percentuais de água. Ensaio clínico randomizado cruzado cego. Foi realizado no Laboratório de Envelhecimento, Recursos e Reumatologia, na Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor doutor Alessandro Halpental. Então, falando um pouquinho sobre o que é a crioterapia é uma modalidade terapêutica comumente utilizada na prática clínica, principalmente na área da fisioterapia, e ao aplicarmos a crioterapia, nós visamos como principais objetivos redução da dor, prevenção da formação de edema e diminuição de alguns sintomas da inflamação. No entanto, para se ter esses objetivos, a temperatura superficial da pele, a literatura nos mostra que precisa atingir temperaturas abaixo de 13 graus. Para isso, alguns autores relatam que aplicar o gelo, que é a modalidade mais utilizada, junto com água, promove um resfriamento maior por a água funcionar como um agente de condução de calor melhor. No entanto, não há ainda algum artigo que mostre o percentual adequado de água para gelo. Sendo assim, fica a questão. Apesar de a água mostrar maiores benefícios quando aplicado junto com o gelo, será que, independente da quantidade de água que colocarmos, mesmo assim teremos os mesmos resultados e os mesmos benefícios? Com isso, o objetivo deste trabalho foi verificar a eficácia de diferentes modalidades de crioterapia e qual a melhor e se há quanto ao resfriamento superficial da pele. Para isso, nos métodos foi realizado com 16 voluntárias do sexo feminino, com idade entre 20 e 30 anos e que concordaram com as orientações que foram ficar 24 horas sem realizar qualquer atividade física, vestir roupa confortável e não ingerir cafeína, álcool ou alimentos no mínimo 1 hora antes das intervenções, a fim de eliminar alguma alteração que pudesse ocorrer na temperatura corporal. Quanto aos critérios de exclusão, os voluntários não poderiam apresentar nenhuma alteração de sensibilidade, alguma lesão musculoesquelética ou vascular. As modalidades de crioterapia utilizadas foram, então, para todas as 3 modalidades foram utilizados o gelo, contendo 500 gramas, e foi colocado dentro de um saco com dimensões de 20 centímetros de largura por 35 centímetros de comprimento. Foi chamado de gelo úmido a modalidade que utilizou 500 gramas de gelo mais 50 ml de água e gelo e água 500 gramas de gelo mais 500 ml de água. Para aferir a temperatura superficial da pele foi utilizada a câmera termográfica modelo SC325 da marca FLIR e para controlar a temperatura ambiente, bem como a umidade, o termohigrômetro, como este na foto. Quanto aos procedimentos de coleta de dados, então o voluntário teria que comparecer no laboratório, realizando 3 visitas. Em todas elas, eles ficariam em decúbito dorsal por 20 minutos, sendo que foi orientado a não tocar a coxa. Após 20 minutos de aclimatação, foi realizada a aplicação com a bolsa de gelo e envolta por uma faixa a fim de minimizar a interação com a temperatura ambiente. Foi colocado a câmera, então, para aferir a temperatura com uma distância de 1 metro da coxa do voluntário. Foram feitas a aplicação por 20 minutos e verificado um tempo de reaquecimento de 20 minutos, totalizando 1 hora. Quanto aos resultados, então, todas as 3 aplicações atingiram temperaturas abaixo de 13 graus, sendo que as modalidades gelo e gelo úmido mostraram-se significativamente melhores comparadas à modalidade gelo-água. Ao verificarmos a temperatura no tempo de 5, 10, 15 e 20 minutos, podemos observar que a modalidade gelo mostrou-se mais eficaz, prolongando o resfriamento tecidual da pele. Com isso, a conclusão é que todas as modalidades de crioterapia apresentaram valores esperados para os efeitos terapêuticos da técnica. No entanto, a modalidade gelo e gelo úmido apresentou melhores resultados no resfriamento superficial da pele, indicando que o grupo gelo proporcionou menor temperatura superficial por mais tempo. Quanto às implicações clínicas, então, gelo mostra-se mais eficaz apesar da água melhorar a área de contato, porém não significa um maior tempo de resfriamento. Obrigada!